um caminho independente da classe trabalhadora, que é o que permitiria a campanha eleitoral fantástica de 1989, que coloca o Lula no segundo turno, com a esquerda pela primeira vez assumindo protagonismo desde 1935. Lembremos que a esquerda havia perdido protagonismo político no país depois da rebelião militar de 35, comandada pelo PCB. Desde então, seja porque estava na clandestinidade, seja por conta das suas concepções políticas de subordinar seu projeto à chamada burguesia nacional e, portanto, tentando construir sucessivas alianças de caráter policlassista e de subordinação da esquerda aos setores mais democráticos das classes dominantes, desde então, o papel da esquerda tinha sido de força auxiliar dos setores mais democráticos das elites contra os setores mais autoritários. Demorou mais de 50 anos para a esquerda retomar protagonismo a partir da estratégia que o PT desenvolve, que, embora o PT não desse este nome de Frente Popular ou Frente de Esquerda, efetivamente acabou dando esse nome na campanha de 89, quando surge a Frente Brasil Popular, que reúne toda a esquerda, inclusive aqueles setores de esquerda que rompiam com a Nova República, na ideia de constituir um polo independente e autônomo na sociedade brasileira. Lembremos aqui o grau de isolamento que o PT enfrentou nos momentos iniciais dessa política, ao não participar do colégio eleitoral e ao se colocar em franca oposição à Nova República. A política do PCB foi muito curiosa. Quando ela deu certo, o PCB desapareceu. Exatamente porque sua realização implicava em transformar a esquerda na quinta roda do carro, aquela roda que ninguém precisa. Né? Essa foi a consequência da política do PCB. Ele foi uma força auxiliar da transição conservadora e uma força auxiliar dos setores liberais da burguesia brasileira. A posição do PCB, para a gente tratar historicamente, é absolutamente distinta do partido daquela assumida nos anos 60, especialmente depois da fuga de Peniche, pelo Partido Comunista Português. O Partido Comunista, a fuga de Peniche foi comandada por Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, historicamente, foi o principal líder da resistência ao salazarismo e o secretário-geral do Partido Comunista Português por muitos anos. Ele, na verdade, é eleito secretário-geral em 63 e seria secretário-geral do partido até 92. Álvaro Cunhal, em muitos textos, definia uma coisa que provocou um choque em certos setores do PCP. No momento em que ele sai da prisão em Peniche, o PCP é dirigido por uma corrente mais moderada, por uma corrente mais à direita do PCP, que propunha a tese da Frente Democrática, ou seja, a tese de que o PCP devia fazer aliança com a oposição liberal e renunciar a ter um caminho autônomo. E o Álvaro Cunhal, quando sai da cadeia, diz: não nos vale qualquer alternativa contra o fascismo. Só é possível travar uma luta consequente contra o fascismo se vincula a saída política, a substituição do fascismo por um regime democrático, à ruptura da base econômica e social do fascismo, com o monopólio, com a nacionalização dos monopólios privados, cujos interesses foram defendidos pelo fascismo, com um programa econômico-social de ruptura com a ordem econômica representada pelo fascismo. E que isso pressupunha a construção de uma política hegemônica, uma política de hegemonia, uma política de aliança, sob a hegemonia da classe trabalhadora portuguesa e do seu partido. E pela constituição das mais avançadas formas de luta, que é quando o Cunhal prevê que a saída do salazarismo seria uma insurreição popular militar a partir da aliança entre os setores populares liderados pelo PCP e a unidade da esquerda, os setores populares liderados pelo PCP e a dissidência militar por conta da guerra colonial. E lembremos que a Revolução dos Cravos, ao contrário da transição conservadora no Brasil, ela é uma ruptura antifascista que atinge no seu cerne a ordem econômica, com nacionalizações dos monopólios privados, dos bancos, com reforma agrária, numa revolução que seria derrotada em 1975, quando um setor da esquerda portuguesa, exatamente o Partido Socialista, se alia à burguesia portuguesa e aos estados imperialistas para sufocar a Revolução dos Cravos e organizar um movimento contra-revolucionário que levou aos retrocessos que historicamente conhecemos. Também no debate mais teórico, essa história de como combater o fascismo a partir de frente ampla não se sustenta. A tese clássica de Dimitrov sobre a Frente Popular, que muitos citam, e alguns citam sem ler, ou citam falseando certos argumentos, a tese histórica de Dimitrov sobre a Frente Popular
não propunha nenhum tipo de aliança orgânica, nenhum tipo de aliança estrutural com setores da burguesia contra o fascismo. A Frente Popular é uma formulação fundamentalmente para unificar os comunistas, os setores revolucionários do movimento operário, com os setores reformistas do movimento operário, os socialistas e os sociais-democratas, no embate contra o nazismo. Dimitrov diz que, naquele momento de ascensão do fascismo, o campo operário popular tinha que se unificar. Isso era a unidade dos comunistas com os setores revolucionários, com os setores reformistas do movimento operário, repito, os partidos sociais-democratas e socialistas, sob a égide de um programa que enfrentava o fascismo e propunha medidas de radical interesse da classe trabalhadora na ruptura da ordem econômica criada pelo fascismo. Embora Dimitrov considerasse adequado alianças pontuais com setores das classes dominantes para isolar e combater o fascismo, a aliança estrutural que se propunha, então, sob o nome de Frente Popular, era uma aliança do campo popular com um programa independente, constituindo uma alternativa antifascista que pudesse sinalizar a transformação dos países controlados por partidos fascistas em países democráticos avançados ou em países de democracia popular, nos quais se rompesse com a ordem capitalista ou com o capitalismo monopolista como projeto nacional que era encarnado pelo nazifascismo. Então, são debates históricos e teóricos de grande importância, porque, no fundo, sob esse debate de frente ampla ou frente de esquerda, sobre qual é a centralidade da tática de esquerda, é isso que nós estamos discutindo. Como será enfrentado, como será conduzido o embate, o enfrentamento contra o neofascismo miliciano representado por Bolsonaro? A partir da perspectiva da oposição liberal? A partir de um apoio da esquerda a Dória, a Luciano Huck, a Fernando Henrique Cardoso, a velha direita neoliberal? Para poder garantir unidade, nós deveríamos rebaixar o nosso programa, deveríamos fazer o que fez o PCB nos anos 60 e 70? Deveríamos, portanto, renunciar à independência da esquerda e à disputa por hegemonia? É essa a nossa tática? Ou a nossa tática deve ser de constituição de uma frente popular com um programa claro de ruptura com a ordem neoliberal, que busque projetar uma alternativa de governo e poder que represente as classes trabalhadoras e seus aliados, uma coalizão estável dos setores populares, dos partidos de esquerda e dos movimentos populares, programaticamente definida, que eventualmente faça alianças pontuais com setores dissidentes, com setores liberais, com a oposição liberal burguesa ao autoritarismo bolsonarista, mas que garanta sua independência programática, sua independência de caminho e sua capacidade autônoma de se constituir como alternativa. Por qual tática nós devemos seguir? A tática na qual a esquerda se aceita um retrocesso histórico de voltar a ser uma força auxiliar dos setores dissidentes das classes dominantes, ou uma tática na qual a esquerda, uma tática que, embora generosa e ampla no sentido de acordos pontuais e de frente única em várias batalhas, uma tática na qual a esquerda busca ter uma aliança programática que definida pela ruptura com o neoliberalismo e pela construção de um caminho autônomo de reconstrução nacional sob a hegemonia das classes trabalhadoras. A história nos ensina muito a esse respeito. É um debate importante no que diz respeito à história do Brasil e no que diz respeito à história da luta da classe trabalhadora em outros países. A renúncia à hegemonia do ponto de vista da esquerda, das classes trabalhadoras, nunca deu bom negócio. Sempre levou as forças de esquerda ao definhamento do seu peso relativo na vida política dos países. Sempre levou a um papel